Bom dia! Eu sou a Keila Nossi e estamos de volta com o nosso devocional. Hoje nós vamos aprender sobre Eucana. Nós vamos ler no texto de 1 Samuel 1, 3 até o versículo 5. Diz assim: Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Onfi e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Altíssimo. E no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, e mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui nós temos a história de Eucana e Ana, que são pais de Samuel. E nós vamos aprender a ver na atitude de Eucana como construir um ambiente para a adoração, para culto e para que Deus faça milagres. Porque foi isso que o Senhor fez na vida dessa família. Ana era uma mulher estéril que não poderia ter filhos, não poderia gerar. E Eucana sempre esteve ali conduzindo o coração de Ana diante do Senhor, trazendo para ela gratidão, sabedoria, e ele então estava criando um ambiente de adoração para sua família. Ele estava sendo um sacerdote leal, cumprindo ali os seus sacrifícios, demonstrando a sua integridade, o seu relacionamento com Deus. Ele estava sendo um homem íntegro e ele estava ensinando a sua casa a clamar a Deus, a buscar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que tem a resposta para todas as nossas questões. E diante desse comportamento de Eucana, diante dessa atitude, diante do sacerdócio dele sobre a sua casa, Deus ouviu o clamor, Deus viu a ação dele, Deus ouviu o coração de Ana e ele fez um grande milagre, que foi a vida de Samuel. Fez Ana gerar a esse filho que foi tão usado pelo Senhor. Então aqui eu quero destacar algumas coisas para você. Muitas vezes a gente espera que Deus faça aquilo que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente busca a Deus esperando que Ele resolva todos os nossos problemas e que Ele faça isso por meio de milagres. Mas aqui Eucana está nos ensinando que nós temos a nossa responsabilidade. Olha só, todos os anos ele subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Então, mostra que Eucana ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha consciência de quem ele era, de quem Deus era. E ele sabia os passos que ele tinha que fazer para viver na dependência do Senhor. Ele criava um ambiente de culto na sua família. Ele conduzia toda a sua casa ao templo para entregar os sacrifícios. Ele fazia todos irem para prestar isso como família ao Senhor. E ele gerava ali, ele dava ali os sacrifícios que era determinado naquela época por lei, para que os seus pecados fossem remidos, para que a graça do Senhor fosse vista naquela casa. Da mesma forma, deve ser assim nas nossas vidas. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Precisamos ter uma vida com Deus, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, conhecer o nosso Pai. Precisamos entender que nós temos sim as nossas atribuições e aquilo que não nos cabe, a Deus pertence. Mas o que nos cabe, nós precisamos fazer. Precisamos gerar esse culto de adoração nas nossas casas, levando os nossos cônjuges, os nossos filhos a viverem essa adoração. Não apenas um dia no ano, como era antigamente no povo de Israel, numa tradição, mas hoje, diariamente, porque o nosso Deus está ao nosso lado, Ele está vivo, o véu já rasgou, nós temos livre acesso. Então a sua casa, o seu trabalho, o lugar aonde você está, deve ser dirigido para você, por você, a se tornar um momento, um lugar de adoração. E você deve pagar o preço. Você deve se sacrificar. Você deve abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus desejos, para que Deus faça um milagre na sua vida, na sua casa, por meio de você. Você acredita nisso?
Então ore hoje, entregue ao Senhor, assuma esse compromisso de que Deus, eu vou ter um relacionamento sincero com o Senhor. Eu vou fazer com que a minha casa, o meu lar, os ambientes em que eu estou sejam um ambiente de adoração e eu pagarei o sacrifício que for necessário para que o Senhor seja visto e para que a glória seja sempre dada a ti, para que os milagres que chegarem à minha casa sejam vistos como milagres feitos pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Ele te acompanhe e que você gere esse culto por onde você passar.